Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Você que está se preparando para o concurso da Universidade Federal do Oeste da Bahia, sabe que o edital já foi publicado aí no Diário Oficial da União, e aqui no Gabarito para Concursos você terá um curso específico com resolução de questões aí do Instituto AOCP, banca responsável pela aplicação da prova. Lembrando que aqui é apenas uma aula demonstrativa e que questões serão resolvidas ao longo do curso. Irei deixar aqui no site www.gabaritaconcursos.com duas aulas demonstrativas para que você possa perceber como vai ser a estratégia do nosso curso. Então vamos para a tela. O primeiro assunto aqui é proposição. O que é proposição? Proposição é qualquer frase declarativa expressa em palavras ou símbolos, que possa atribuir apenas dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Anotem aí, galera, e vamos para alguns exemplos. Existe um número menor que 3. O cão voa e o gato corre. 3 mais 4 é igual a 9. 5 é menor que 6. A Copa do Mundo de 2018 ocorreu na Rússia. São valores que podem atribuir verdadeiro ou falso. Não são proposições. Sentenças como as interrogativas: para qual time você torce? Sentenças exclamativas: boa noite. Sentenças imperativas: pegue o caderno. Sentenças sem verbo: o lápis de Fabiana. Poemas: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, poemas também não são proposições. Sentenças abertas: aquelas que dependem do valor atribuído às variáveis. Y é menor que 10, x mais y é igual a 6, W é a capital da Dinamarca. Sentenças paradoxais: nem podem ser V, também nem F, não é? Esta frase é falsa. Não se pode atribuir nenhum verdadeiro valor lógico, nem V, nem F, porque é uma frase paradoxal. As proposições são representadas por letras do alfabeto A, B, C, etc. Em nosso curso iremos utilizar a maioria vai ser P ou Q. A maioria das questões iremos utilizar essas letrinhas. Conectivos lógicos: ui, P e Q. Maria é alta e magra. O ou é representado por esse Vzinho. P ou que chamamos de junção. Irei à feira ou ao parque. Isso aqui é uma disjunção. Se temos aqui o ou, mas nos dois. O ou é representado por esse Vzinho com tracinho embaixo, que é a disjunção exclusiva. Ou, melhor, temos aqui o somente se, o se então, P, se que, se classificar, então será campeão. Se, somente se é bicondicional. Farei a prova se e somente se eu estudar. É representado por essa setinha, duas pontas. Vamos aqui para a tabela da conjunção. Conjunção que é representada por essa letrinha. Temos aqui a frase vou à praia. Vou à praia, chamamos aqui de P. Vou ao parque, chamamos aqui de Q. Iremos verificar a conjunção, como é que você pode construir a tabela da conjunção. P, Q. Vou à praia e vou ao parque. P e Q. Vamos chamar aqui, vou à praia, eu vou chamar de V, F, vou ao parque, eu vou chamar de V, F,
V, F. Quando forem verdadeiras, teremos verdade. Vou à praia se for V. E vou ao parque se for V. Na conjunção, o resultado vai dar verdade. Conjunção. V com V dá V. V com F dá F. F com V dá F. E F com F dá F. Teremos aqui a tabela da conjunção. Agora iremos para a tabela da disjunção. Disjunção que é representado por esse Vzinho. P, vou à praia. E Q, vou ao parque. Vou chamar aqui de vou à praia de V, V, F, F, Q, V, F, V, F. Sempre assim, galera. Você vai alternando. Agora iremos construir V com V no OU dá V. Basta que em uma linha tenha V e o resultado vai dar V. V com F, então, vai dar V, porque tem um V. Nessa linha tem um V. No OU, basta que uma linha tenha um V, que o resultado vai dar V. Então, F com V dá V. F com F, como não tem o V, será F. Essa é a tabela da disjunção. V com V. V com F deu V. E F com V deu V. E F com F deu F. Anotem aí essa tabela porque ela é muito importante. Iremos resolver muitas questões com ela. Disjunção exclusiva. P ou Q. Disjunção exclusiva ela é representada por esse Vzinho com tracinho embaixo, né? Como se fosse um V sublinhado. Essa é a tabela da disjunção exclusiva. Vou à praia, vou chamar de V, V, F, F. Sempre assim alternando. V, F, V, F. No OU, V com V. No OU, quando os dois são iguais, o resultado dá falso. V com F, então, vai dar verdadeiro. F com V dá verdadeiro. E F com F, como são iguais, vai dar falso. Essa é a tabela da disjunção exclusiva. V com V deu F e F com F deu F também. Vamos para a condicional. Vou à praia, vou chamar de V, V, F, F. Vou ao parque, você alterna. VF, VF. E aqui nessa outra coluna você vai colocar os valores. V com V no Si vai dar V. V com F no Si, então, vai dar F. Né? Se então V com F dá F. F com V dá V. E F com F também vai dar V. Observe que ele só deu falso aqui no V com F, né? Essa é a tabela da condicional que é representada pela setinha. Se então. Vamos para a bicondicional. Bicondicional é representado por essa setinha de duas pontas. Aqui é a mesma rotina. V, V, F, F. E você alterna. V, F,
V, F. Na bicondicional, o V com V, na bicondicional, já tem aqui duas pontas, né? Você pode associar V com V dá V. V com F dá F. F com V dá F. E F com F dá V. Essa é a tabela da bicondicional. Vamos aqui agora para o quadro geral, para que você possa sintetizar tudo o que já foi dito até aqui. Aqui sempre você vai alternar. No P, no I, ou, se, somente se, ou. Na revisão geral. V, F, F, e você alterna V, F, F. V com V no I, tá V com F, tá F, F com V, tá F, e F com F, tá F. Você pode visualizar só a primeira, quando as duas são verdadeiras, que deu V. Agora vamos para o O. No O, basta que uma linha tenha V para todo o restante ser V. Não é isso? V com F, então dá V. F com V. Eu tenho V, então vai dar V. E F com F, observe que no O não tem o V então aqui na linha. Então vai dar falso. V com V no Si, então, você já sabe. V com V vai dar V. Por quê? Porque somente aqui na segunda linha no Si, então, é que vai dar F. Então, na primeira aqui dá V. V com F, como você já sabe, Vera Fish deu V, ou melhor, deu F. Você põe o F. F com V no Si, então, dá V. E F com F no Si, então, dá V. Vamos agora para a bicondicional. Mas antes anota aí, ó, o Si, então, só na segunda linha deu F. Anota aí porque é muito importante. Tá? Agora vamos aqui para a bicondicional. E também para o ou, né? Pode anotar para você não esquecer, porque aqui é um quadro geral para você resumir. V com V dá V na bicondicional. V com F na bicondicional vai dar F. F com V na bicondicional vai dar F. E F com F na bicondicional vai dar V. V com V. Agora no ou tá falso. Falso. V com F no ou tá verdade. F com V no ou você vai colocar verdade. E F com F no ou tá falso. Observe quando são iguais, as linhas são iguais no ou, que a disjunção é exclusiva, o resultado é falso. Esse foi o caso da primeira e da última linha. Quando o V deu F, e o F deu F também. Bom, galera, chegamos ao final da nossa primeira aula demonstrativa e vamos para a segunda aula demonstrativa que também está aqui no site. Vai lá dar um play.